Eu tenho certeza que se eu pedisse para você abrir seu bloco de notas com as metas que você anotou no ano passado para esse ano, você ia ficar chocada com a quantidade de coisas que você simplesmente esqueceu que tinha escrito lá. Tem coisa que você esqueceu, tem coisa que ainda dá para conquistar, mas você não sabe bem como fazer, já que 3 meses se passaram e você nem lembrou disso. E é aí que entra a minha rotina com 4 passos para você aplicar. Como você sabe, eu me chamo Anne, sou sócia estrategista da Time Digital, uma empresa que presta serviço para infoprodutoras. E essa estrutura que eu vou trazer para você, a gente aplica na nossa própria empresa. Inclusive, se você não fez isso ainda dá tempo, você precisa ter marcos e recompensas, porque isso vai fazer com que você inconscientemente se lembre do que você precisa conquistar. Por quê? Pelo ganho, pelo jogo. Essa recompensa pode ser, sei lá, um aumento do seu Prolabore, pode ser também você se levar para jantar num restaurante chique, fazer uma viagem. É importante que seja algo simbólico e que tenha relação com o tamanho daquele marco cumprido. Ou seja, não me coloca como marco aumentar 1000 seguidores e de recompensa fazer uma viagem internacional, porque assim não vai rolar, né? Eu também indico que você não tenha muitos marcos. Pelo menos 3 a 5 é suficiente, porque senão todas as metas vão virar marco. Você pode ter como marco uma quantidade de seguidores ao longo do ano, um faturamento alcançado, enfim, vai depender do que você quer. Ou até mesmo se você faz lançamento, bater um lançamento de 7 dígitos, por que não? O segundo ponto muito importante para você bater e superar suas metas é ter um acompanhamento semanal. Esse acompanhamento semanal faz toda a diferença, porque por mais que você tenha uma planilhona, um documento com tudo que você quer fazer esse ano, mesmo que seja divididos por trimestres, essa planilha para acompanhamento semanal de métricas e metas é o grande segredo para você conquistar essas metas. Porque você vai estar vendo essa planilha semanalmente e você vai conseguir ter controle de tudo que acontece na sua empresa por semana. Um erro muito comum é a gente acompanhar as metas apenas no final do mês, ou no final do trimestre, ou até mesmo no final do ano. Eu sei que acontece. Por quê? Porque aí não dá para fazer mais nada. Então, se você tem uma planilha simples que você pode acompanhar semanalmente e ainda virar o jogo dentro do próprio mês, isso vai fazer muita diferença. A gente aplicou essa planilha aqui, de fato, como eu gostaria esse ano, e 3 meses se passaram, e eu posso te falar que fez uma grande diferença, porque a nossa rotina corrida. Eu, além de CEO da Time, eu sou estrategista, eu tenho mentoradas para supervisionar, eu tenho a minha empresa para gerenciar, tem a vida pessoal, meu amigo, é um monte de coisa que tem coisa que a gente não ia lembrar. Eu vou te mostrar como a gente faz aqui. Essa planilha tem um status que é movido manualmente. É importante isso, porque por mais que dê para automatizar tudo, o manual faz com que você se force a pensar, refletir e montar um plano de ação. Porque a ideia não é só alcançar, não alcancei. Não é tipo assim, não alcancei, o que é que eu vou fazer? Então a gente faz toda segunda-feira uma reunião de pauta e a gente avalia as métricas da semana anterior. Então, a gente tem a meta trimestral, também tem a meta mensal. O que é que eu faço? Eu reparto aquela meta mensal ao longo de 4 semanas, né, que é o que compõe o mês, na maior parte das vezes, e a gente fica acompanhando. Aqui a gente analisa semanalmente o financeiro, então a gente olha faturamento, quantidade de leads, renovações, aquisição de novos clientes, Instagram e e-mail, então quantidade de postagens, quantidade de seguidores, quantidade de newsletter enviada para o meu perfil, @Anne.estrategista, e para o perfil da Time, @agência Time Digital. A gente olha também para o YouTube, quantidade de vídeos longos, de vídeos curtos, de inscritos, e também as métricas do tráfego que rodam para o meu perfil e para o perfil da Time. Então, as principais métricas: CPM, CPL, investimento, custo por seguidor e algumas outras métricas relacionadas a tráfego. Porque isso é muito importante. Se eu não olho a quantidade de leads e eu não tenho uma meta de quantidade de leads, como eu quero ter uma meta de faturamento? Se eu não olho a quantidade de renovação, seja da sua mentoria, seja de um serviço que você presta, como você vai pensar em faturamento? Fica tudo mais subjetivo. Então, essa planilha é o pulo do gato para você conseguir estar sempre olhando para suas metas. E tem uma coisa, se naquela semana você não conquistou aquela meta, mas ainda é possível, beleza, o status está ok. Se você está muito abaixo do esperado e você vai ter que correr para conquistar aquela meta no final do mês, a gente coloca o status de bora reverter. Porque a ideia é justamente, não é só, ai gente, a métrica tá assim, tal, beleza. Não, é o que é que a gente pode fazer com isso. E sair dessa reunião com uma ação enxuta, obviamente, do que a gente vai fazer para melhorar. Ah, eu tenho poucos leads, o que eu vou fazer? Acho que a gente não vai bater a meta de faturamento. O que eu vou fazer? E assim por diante. E aí, eu vou até trazer um spoiler. Esse trimestre a gente bateu a nossa meta de faturamento. Ainda que a gente não tenha batido, por exemplo, quanto a gente queria
investir em tráfego, a gente teve um problema na conta de anúncios por conta do próprio Meta, mas isso não impactou no nosso faturamento, porque a gente, observando isso, que a gente não poderia estar dependendo só do tráfego, a gente traçou outras campanhas comerciais internas para conquistar a nossa meta, que no fim das contas é muito mais importante. Eu tenho o quê? O tráfego rodando ou o dinheiro na minha conta? O dinheiro na minha conta. O tráfego é só o meio, deu para entender? Terceira coisa, registrar e analisar suas metas. Eu sei que provavelmente você escreveu um monte de coisa, mas será que isso é realmente uma meta? A sua meta, ela tem que ter um objetivo claro e provavelmente um quanto de investimento que você vai ter que fazer para ela ser cumprida. A gente fez um brainstorming no final do ano muito grande de tudo que a gente queria fazer. E depois a gente foi entendendo, foi fazendo o caminho inverso. Beleza, eu quero faturar tanto. O que é que eu preciso? Como eu também quero ser visto? O que é que eu preciso fazer? Vamos fortalecer nosso posicionamento online. Vamos nos colocar mais em lugares de networking. Tá, o que é que eu preciso fazer para isso? Preciso ir a eventos presenciais, preciso estar constante no conteúdo, e a partir disso a gente cria também submetas. Eu recomendo muito que você faça isso. Então, preencha suas metas e objetivos por trimestre, separe por áreas da sua empresa e coloque o objetivo de cada meta e quanto de investimento você vai ter que fazer para alcançar aquela meta. Se você não tiver muita noção do investimento, tudo bem, mas não deixa de colocar o objetivo, isso é muito importante. E é diferente de ter realmente isso pensado e planejado do que ter simplesmente um montante de ação e coisa que você quer conquistar, que às vezes é meio utópico. O mais importante disso aqui é deixar isso no seu campo de visão. A planilha semanal, ela nos ajuda com isso, mas lá não tem todas as metas. Então, você precisa ter também uma abinha que você consiga ver todas as suas metas, pelo menos daquele trimestre, e quando estiver encerrando o trimestre, do próximo trimestre, porque isso vai fazer toda a diferença. O que mais acontece é a pessoa não olhar para as metas. E aí não tem planilha semanal, um acompanhamento, nada que resolva. Por fim, o que a gente faz aqui, e eu indico que você copie para sua rotina, é fazer uma avaliação mensal. No final do ano, a gente já faz uma avaliação do que rolou no ano. E, assim, a Time existe desde 2017 e a gente foi amadurecendo com o tempo. Então, com o tempo também, a gente viu que analisar o ano só no final do ano estava meio esquisito, porque a gente não lembrava de um monte de coisa. Então, tem uma coisa que a gente faz na reunião de pauta, que é botar os pontos positivos e negativos da semana anterior. Isso faz com que a gente até entenda e troque uma ideia de como está a percepção de cada uma. E na avaliação mensal, a gente coloca justamente pontos positivos e negativos do mês dividido por área. Então tem lá, área financeira, pontos positivos, batemos a meta de faturamento. Ponto negativo, não batemos a meta de lead porque teve um problema no gerenciou. O que é que eu posso fazer com isso? Aí vem um terceiro ponto, ações de melhoria. Quando a gente avalia mensalmente o que rolou na empresa, dividido por cada área dela, e a gente traça também não só os pontos positivos ou negativos, mas ações de melhoria, a gente consegue agir muito mais rápido, ajustar alguma meta do mês seguinte, se for o caso, e no final do ano ter uma visão realmente 360, jogar num cloud ou num chat GPT da vida, para mostrar como foi o nosso ano, porque se a gente depende só da nossa cabeça, aí a gente se ferra. Pode parecer muita coisa, mas eu juro que não é. Quando você prepara tudo e tem só que ficar com o compromisso de monitorar essas coisas, isso acontece muito fluidamente. E depois do primeiro mês, eu tenho certeza que você vai estar empolgada para fazer isso. Eu espero que você realmente faça isso. Me conta lá no Instagram, @ane.estrategista ou no @agência Time Digital. Curta esse vídeo e compartilha comigo também. E a gente se vê no próximo vídeo. Juro, tu vai cumprir as tuas metas esse ano, Flor. E não importa, tá? Não importa que passou 3 meses. Meu amor, não importa. Tem tempo, então bora lá.